Você sabe como imaginamos as princesas medievais? Os vestidos esvoaçantes, as torres altas, a espera romântica por algum cavaleiro. Quando a noite chega, tudo parece mágico e maravilhoso. Talvez apareça um dragão na história. Talvez haja uma situação envolvendo um sapatinho de cristal. É tudo muito bonito e muito diferente do que realmente aconteceu na história verdadeira. A realidade é mais confusa, mais estranha e, honestamente, muito mais interessante do que qualquer conto de fadas. Porque as verdadeiras princesas não ficavam apenas sentadas sendo bonitas. Elas sobreviviam, elas planejavam. E às vezes lutavam batalhas reais. Às vezes perdiam fortunas em jogos de azar. Às vezes se apaixonavam exatamente pela pessoa errada e faziam algo a respeito. Hoje vamos acompanhar uma delas, uma princesa chamada Joana, que nasceu durante uma cruzada em um lugar chamado Acre, razão pela qual ela acabou sendo chamada Joana de Acre. Ela tinha 4 irmãs, e cada uma delas encontrou seu próprio caminho para navegar em um mundo que as tratava como propriedade. Algumas de suas histórias são de partir o coração. Algumas são até engraçadas. Todas são verdadeiras. Então imagine o seguinte: você acorda antes do amanhecer. Seus olhos se abrem para uma escuridão quase completa, porque os castelos medievais tinham janelas minúsculas, tipo agressivamente minúsculas. O motivo? Janelas grandes significavam paredes frágeis, e paredes frágeis significavam pessoas mortas. Então, você está deitada ali no escuro e a primeira coisa que você nota é o frio. Não é aquele frio de, está um pouco gelado. Estamos falando do tipo de frio que penetra nos seus ossos. O tipo onde você consegue ver sua própria respiração, mesmo estando dentro de casa. As paredes de pedra ao seu redor nunca foram verdadeiramente quentes. Elas não podem ser. A pedra retém o frio da mesma forma que retém o calor. E simplesmente não há calor suficiente disponível. Sua cama tem cortinas ao redor dela, coisas grossas e pesadas. E você fica grata por elas, porque prendem qualquer calor que seu corpo produziu durante a noite. Você tem peles empilhadas em cima de você, cobertores de lã por baixo disso, e ainda assim seu nariz está congelando. Agora, a cama em si é realmente muito boa, comparada aos padrões medievais. Você é uma princesa, afinal. O colchão é recheado com penas em vez de palha. Há uma estrutura de madeira segurando tudo acima do chão, o que importa mais do que você pensaria, porque o chão está coberto de juncos e palha e, bem, qualquer outra coisa que tenha acabado ali nas últimas semanas. Já vamos chegar nisso. Sua serva já colocou uma panela de latão cheia de pedras aquecidas sob suas cobertas em algum momento durante a noite. Elas estão frias agora, obviamente, mas por algumas horas fizeram diferença. Então você está deitada ali na escuridão e tem talvez 7 anos de idade, ou 8, ou 9. Não importa muito, porque sua vida já foi planejada para você. Seu casamento foi negociado, seu futuro marido foi selecionado. Os tratados foram rascunhados. A única coisa que todos estão esperando é que você fique velha o suficiente para realmente passar por isso. E essa idade, a propósito, era 12 anos. 12 anos de idade. Isso era considerado idade suficiente para ser casada e enviada para qualquer corte estrangeira que seu pai decidisse que você pertence. Algumas meninas eram prometidas ainda mais jovens. Estamos falando de 5, 6 anos de idade, sentadas em cerimônias onde estão essencialmente sendo transferidas para outra família, como uma escritura de propriedade com pulso. Mas aqui está a parte realmente perturbadora. Ninguém achava isso estranho. Era assim que as coisas funcionavam. Se você tivesse a sorte de nascer princesa, você também tinha o azar de ser valiosa. E coisas valiosas são vendidas. Esse é o objetivo de ter valor. A outra coisa que ninguém te conta sobre as manhãs medievais é o cheiro. Eu sei. Todo mundo sempre fala sobre como o passado cheirava mal, mas honestamente, você precisa entender o quão agressivo isso era. Os juncos no chão do grande salão não foram trocados há um tempo. Eles deveriam ser perfumados, misturados com ervas como lavanda ou hortelã, para fazer as coisas cheirarem bem.
Mas depois de algumas semanas, o que você realmente tem é uma camada de grama seca, misturada com comida derramada, bebida derramada, tudo mais derramado. Os cães estiveram lá. Ossos do jantar da noite passada estão enterrados em algum lugar lá. O rato ocasional definitivamente morreu lá. E as pessoas? As pessoas não tomaram banho da maneira que você está pensando. Isso foi antes de alguém ter descoberto que tomar banho regularmente era realmente uma boa ideia. Na verdade, muitas pessoas pensavam que tomar banho era perigoso, que abria seus poros para doenças. Então, os servos ao seu redor, os cavaleiros, as damas, todos eles estão carregando o cheiro de semanas ou meses sem uma lavagem adequada. Eles podem jogar um pouco de água no rosto, eles podem usar um pano perfumado para se limpar ocasionalmente. Mas é só isso. Você se acostuma com isso. Essa é a questão. Seu nariz simplesmente desiste depois de um tempo. Torna-se um fundo normal. Então você está deitada em sua cama, essa menina de 7 ou 8 ou 9 anos, e suas damas estão chegando para vesti-la para o dia. E se vestir não é uma coisa simples. Não estamos falando de jogar uma calça jeans e uma camiseta aqui. Vestir-se como uma princesa medieval leva 30 minutos no mínimo, às vezes 1 hora. Primeiro há a roupa de baixo, uma longa túnica de linho na qual você dormiu. Então vem outra camada por cima disso. Então vem o vestido real, que é pesado porque é feito de lã ou veludo ou algum outro tecido substancial. As coisas realmente sofisticadas têm acabamento em pele. E se você é particularmente real, o vestido é ajustado, apertado no corpete, e você precisa de ajuda para entrar nele porque há laços nas costas que você não consegue alcançar sozinha. Seu cabelo é trançado, preso e coberto, porque exibir o cabelo como uma dama da nobreza era considerado um tanto escandaloso. O estilo depende de qual década estamos, mas quase certamente há algum tipo de adorno de cabeça envolvido. Talvez um véu simples, talvez algo mais elaborado com uma estrutura. E durante todo esse tempo, você está sendo lembrada de quem você é, do que você é. Suas damas não estão apenas vestindo você. Elas estão orientando você, lembrando você de ficar em pé reta. Manter os olhos baixos ao falar com homens de posição superior. Manter sua voz suave, para lembrar que tudo o que você faz reflete na casa de seu pai. Porque é disso que se trata ser uma princesa na Inglaterra medieval. Você nunca é apenas você mesma. Você é uma extensão do poder de seu pai. Um símbolo ambulante e respirante de tudo o que ele quer projetar para o mundo. Seu comportamento, sua aparência, sua reputação, tudo isso reflete nele. E isso significa que qualquer erro que você cometer não é apenas um erro seu. É um incidente político. Deixe-me explicar, falando especificamente sobre nossa menina, Joana de Acre. Ela nasceu na primavera de 1272. Na época, seus pais estavam em uma cruzada, o que é exatamente tão inusitado quanto parece. Seu pai, o príncipe Eduardo, logo se tornaria o rei Eduardo I da Inglaterra. Sua mãe, Leonor de Castela, era uma princesa espanhola que se apaixonou pelo marido inglês e se recusou a deixá-lo ir lutar na Terra Santa sem ela. Então lá está Leonor, grávida de 8 meses em um acampamento militar no Oriente Médio, e ela dá à luz uma menina. Eles a chamam de Joana de Acre, para que as pessoas lembrem das circunstâncias de seu nascimento, como se alguém pudesse esquecê-las. Agora, aqui é onde fica complicado. Leonor de Castela era o que você poderia chamar de mãe comprometida. Ela estava grávida basicamente constantemente desde seu casamento. Quando Joana chegou, Leonor já havia dado à luz pelo menos 5 outros filhos, talvez 6. Os registros não são claros. Mas aqui está a verdade brutal. A maioria deles já estava morta. 3 filhas não sobreviveram à infância. Um filho chamado João havia morrido aos 5 anos. Outro filho chamado Henrique morreria aos 6. Esta era apenas a realidade da infância medieval. Mesmo para a realeza, mesmo com a melhor comida e as camas mais quentes e os servos mais atenciosos. As crianças morriam constantemente, implacavelmente, de febres e fluxos e tosses e coisas que ninguém podia nomear ou tratar. Leonor teria cerca de 16 gestações no total.
16. E de todas essas crianças, apenas 6 sobreviveriam até a idade adulta. 5 filhas e um filho. Joana foi uma das sortudas, mas ter a sorte de sobreviver veio com seu próprio fardo especial, porque agora você era velha o suficiente para ser útil, velha o suficiente para ser casada, velha o suficiente para servir às ambições políticas de seu pai. A primeira proposta de casamento de Joana veio quando ela ainda era uma garotinha. Seu pai queria casá-la com Hartmann, o filho do rei dos romanos. Era uma boa aliança. Garantiria a posição da Inglaterra na política europeia. Todos estavam empolgados com isso. Então Hartmann morreu em um naufrágio antes que o casamento pudesse acontecer. Joana tinha talvez 10 anos quando soube que seu futuro marido havia se afogado. E aqui está a coisa que é meio difícil de entendermos da nossa perspectiva moderna. Ninguém esperava que ela ficasse particularmente chateada com isso. Ela nunca havia conhecido Hartmann. Ela provavelmente nunca o teria amado. O casamento não era sobre amor, era sobre política. Então, quando seu pai começou a procurar um novo marido para ela, ninguém pensou 2 vezes sobre isso. Era assim que funcionava. O homem que ele eventualmente escolheu foi Gilberto de Clary, o conde de Gloucester. Gilberto era rico, tipo, muito rico, um dos barões mais poderosos de toda a Inglaterra. Suas terras eram vastas, seus castelos eram numerosos, sua influência política era imensa. Ele também tinha 46 anos de idade. Joana tinha 18. Agora, antes de você começar a pensar que isso era incomum, preciso te dizer que não era. Homens mais velhos se casando com mulheres muito mais jovens era prática padrão entre a nobreza. A matemática era simples. Mulheres jovens eram mais férteis. Elas tinham mais anos de gestação pela frente, e produzir herdeiros era todo o objetivo do casamento. Alguém se importava com o que Joana pensava sobre casar com um homem velho o suficiente para ser seu avô? Não se importavam. Seu pai certamente não pediu sua opinião. As negociações eram sobre terras e títulos e alianças políticas. Os sentimentos de Joana não entravam na equação. Mas aqui é onde Joana começa a ficar interessante. Porque, ao contrário de muitas princesas medievais, Joana tinha personalidade. Uma forte. Os registros históricos a descrevem como de espírito elevado, teimosa, obstinada. O tipo de menina que discutia com os clérigos de seu pai quando achava que suas irmãs estavam recebendo melhor tratamento. O tipo de menina que deliberadamente pulou o casamento de sua própria irmã apenas para provar que podia. Esta não era uma menina que iria aceitar silenciosamente o que quer que a vida lhe desse. Esta era uma menina que iria lutar de volta, mas ela ainda era apenas uma menina. E o sistema no qual ela nasceu era muito maior e muito mais velho e muito mais poderoso do que qualquer pessoa individual, não importa quão teimosa. Então, em abril de 1290, Joana de Acre, de 18 anos, casou-se com Gilberto de Clary, de 46 anos, na abadia de Westminster. A cerimônia foi grandiosa, os convidados eram ilustres, o vestido provavelmente era incrível, embora não tenhamos registros detalhados dele. O que sabemos é que Gilberto estava tentando conquistar o favor de Joana antes do casamento. Ele havia comprado presentes caros para ela, roupas luxuosas, joias. Ele estava aparentemente bastante encantado com ela. Se Joana estava encantada com ele, é outra questão inteiramente. O que sabemos é que Joana cumpriu seu dever. Ela fez o que era esperado dela. Ela se mudou para a casa de seu marido. Ela assumiu a gestão de suas propriedades. Ela começou a ter filhos quase imediatamente. Seu primeiro filho, um filho chamado Gilberto, chegou em 1291. Joana tinha 19 anos. Então vieram 3 filhas em rápida sucessão: Leonor, Margarida e Isabel. Quando Joana tinha 23 anos, ela era mãe de 4. E então, em dezembro de 1295, Gilberto de Clary morreu. Joana era de repente uma viúva muito rica. Ela possuía algumas das terras mais valiosas da Inglaterra. Ela havia provado que era fértil. Ela ainda era jovem o suficiente para ter mais filhos. Em outras palavras,
Ela era mais uma vez a mercadoria mais valiosa no mercado de casamentos medieval. Seu pai, o rei Eduardo, imediatamente começou a procurar seu próximo marido. Ele tinha seus olhos em Amadeu V, o conde de Saboia. Outra aliança política, outro casamento estrangeiro. Outro homem que Joana nunca havia conhecido e provavelmente nunca amaria. Mas Joana, lembre-se, era teimosa. Joana era obstinada. Joana havia passado a vida inteira sendo dita o que fazer, e para onde ir e com quem se casar. E Joana tinha outros planos. Porque enquanto todos estavam negociando seu futuro sem seu consentimento, Joana havia se apaixonado por alguém totalmente inadequado. Alguém que era absoluta, categoricamente, completamente inaceitável. Ela havia se apaixonado por Ralph de Monthermer. Ralph era um escudeiro. Não um lorde, não um conde. Não um conde ou duque ou qualquer coisa com um título anexado ao seu nome. Ele era um escudeiro na casa de seu falecido marido, um cavaleiro em treinamento, um homem de origens tão obscuras que os historiadores ainda não sabem quem eram seus pais. E Joana não apenas se apaixonou por ele. Ela fez algo impensável. Ela se casou com ele em segredo, sem dizer a ninguém, definitivamente sem pedir permissão a seu pai. Joana de Acre, princesa da Inglaterra, filha do rei mais poderoso da Europa, casou-se com um ninguém. E quando seu pai descobriu o que sua filha havia feito, ele ficou tão furioso que, de acordo com alguns relatos, jogou sua própria coroa no fogo. Mas essa é uma história para mais tarde. Por agora, apenas imagine Joana deitada em sua cama na escuridão antes do amanhecer. Uma garotinha com toda a sua vida planejada para ela. Uma garotinha que ainda não sabia o quanto ela acabaria lutando de volta. Sua cama provavelmente é muito mais confortável do que a dela era. Seu quarto provavelmente é mais quente. Ninguém está negociando seu casamento enquanto você dorme. Ninguém é dono de você da maneira que Joana era possuída. Algo para pensar enquanto você se acomoda mais profundamente sob essas cobertas. Então, aqui está algo que eles definitivamente deixam de fora dos filmes da Disney. As princesas medievais não viviam apenas em um castelo. Elas viviam em todos eles, ou em nenhum deles, dependendo de como você vê. A corte real inglesa era basicamente um circo itinerante. E quero dizer isso quase literalmente. O rei não se sentava em um palácio administrando as coisas de uma sala do trono. Ele se movia constantemente para cima e para baixo no país, de castelo para mosteiro, para a propriedade de algum nobre, arrastando toda a sua casa com ele. E quando digo casa inteira, estou falando de centenas de pessoas. Servos, cozinheiros, clérigos, cavaleiros, padres, damas de companhia, tratadores de cavalos, as pessoas que esvaziavam os penicos, as pessoas que carregavam os móveis. Sim, eles traziam os móveis. Camas, cadeiras, tapeçarias, equipamento de cozinha, tudo embalado e carregado em carroças e vagões e arrastado por estradas lamacentas até o próximo local. Joana e suas irmãs cresceram nesse caos. Se você tinha mais de 8 anos, viajava com a corte. Era assim que funcionava. Sua infância não era passada em um berçário com um conjunto de brinquedos e uma vista da sua janela. Sua infância era passada pulando de lugar em lugar, nunca se estabelecendo completamente, sempre empacotando e seguindo em frente. Imagine, você tem 9 anos. Você acabou de se acostumar com o layout de qualquer castelo em que esteja. Você sabe quais escadas rangem. Você sabe quais cantos têm correntes de ar. Você sabe onde fica a cozinha e quais servos vão te dar um bolo de mel extra se você sorrir para eles direito. E então, uma manhã, todos começam a embalar. As tapeçarias saem das paredes. As camas são desmontadas, suas roupas são dobradas em baús. E você é colocada em uma carruagem ou colocada em um cavalo. E lá vai você, por estradas que não são realmente estradas. As estradas medievais eram terríveis. Não posso enfatizar isso o suficiente. Não estamos falando de rodovias pavimentadas aqui. Estamos falando de trilhas de terra que se transformavam em poços de lama quando chovia. Sulcos tão profundos que as rodas da sua carroça podiam ficar presas por horas. Pedras e buracos que sacudiriam seus dentes se você não tivesse cuidado. No inverno,
As estradas congelavam sólidas e se tornavam pistas de gelo. Na primavera, elas inundavam. No verão, a poeira era tão espessa que você estaria tossindo-a por dias depois. A única boa estação de viagem era talvez algumas semanas no outono. E mesmo assim, você estava correndo contra as chuvas precoces. Pontes eram raras. Os rios tinham que ser atravessados a val, o que significava ficar molhado e frio e esperar que seu cavalo não escorregasse nas pedras. Bandidos espreitavam nas florestas. Lobos eram uma preocupação genuína em algumas áreas. Uma jornada simples de 30 quilômetros poderia levar um dia inteiro, e isso era se nada desse errado. E as carruagens. Ai, as carruagens! Se você tivesse sorte o suficiente para andar em uma em vez de a cavalo, você estava em uma aventura. Essas coisas não tinham suspensão, nenhuma. Sem molas, sem amortecedores, nada entre você e cada solavanco na estrada. Você seria sacudida como um feijão em um pote. Horas e horas disso, às vezes dias. As carruagens realmente sofisticadas tinham almofadas dentro, assentos bordados, talvez algumas cortinas para manter a poeira fora, painéis pintados do lado de fora, bordas douradas, tudo muito impressionante. Mas por baixo de toda essa decoração, você ainda estava apenas sentada em uma caixa de madeira, sendo arrastada sobre terreno acidentado por cavalos que não se importavam com seu conforto. No final de uma longa jornada, você teria hematomas em lugares que você não sabia que podiam ficar roxos. A maioria das mulheres realmente preferia andar a cavalo. Pelo menos em um cavalo, você poderia se mover com o animal. Você tinha algum controle. Em uma carruagem, você estava apenas indo para o passeio, ficando machucada toda vez que batia em um buraco. E aqui está a coisa. Isso não era apenas viagem ocasional. Isso era constante. A corte poderia ficar em um lugar por algumas semanas, talvez um mês ou dois se o rei tivesse negócios lá. Mas então, eles se moveriam novamente e novamente e novamente. Alguns anos, a corte cobria centenas de quilômetros, zigue-zagueando pela Inglaterra, como uma viagem muito lenta e muito desconfortável, sem destino final. O pai de Joana, o rei Eduardo, era particularmente inquieto. Ele estava sempre indo para algum lugar. País de Gales para uma campanha militar, Escócia para outra campanha militar, França porque algo precisava ser negociado. E para onde quer que ele fosse, a corte seguia, e as crianças reais seguiam, e os pertences de todos seguiam naquelas carroças chacoalhantes e sacudindo. Então essa é a realidade física. Mas também havia uma educação acontecendo durante todo esse caos. As princesas medievais não eram ensinadas as mesmas coisas que os príncipes medievais eram ensinados. Ninguém estava treinando Joana para liderar exércitos ou entender estratégia militar. Isso era para seus irmãos. O que Joana aprendeu foi como ser útil de uma maneira diferente. Ela aprendeu línguas. O francês era essencial, porque era isso que a corte inglesa realmente falava na maior parte do tempo. O latim era importante para fins religiosos, talvez um pouco de espanhol por causa do histórico de sua mãe. A capacidade de se comunicar com dignitários e embaixadores estrangeiros fazia parte do que tornava uma princesa valiosa. Ela aprendeu música, como tocar instrumentos, como cantar, como apreciar apresentações. Isso não era apenas entretenimento. A música era uma habilidade social. Uma princesa que pudesse se manter em uma noite musical era uma princesa que poderia encantar nobres visitantes e impressionar pretendentes em potencial. Ela aprendeu trabalhos manuais. Bordado-fiação, o tipo de trabalho manual delicado que demonstrava paciência e refinamento. Algumas dessas peças eram genuinamente belas obras de arte em linha e seda. Outras eram mais práticas, mas a habilidade em si era o ponto. E ela aprendeu gestão doméstica. Esta era realmente a grande, porque quando uma princesa se casava, ela não estava apenas se tornando a esposa de alguém. Ela estava assumindo a administração de uma propriedade maciça. Centenas de servos para gerenciar, contas para equilibrar, suprimentos de alimentos para organizar, disputas para resolver, acomodações para hóspedes para arranjar,
observâncias religiosas para manter. Uma mulher nobre medieval administrava sua casa da maneira que um executivo moderno administra uma corporação. Ela precisava saber quanto grão estava armazenado e quanto tempo duraria. Ela precisava saber quais servos eram confiáveis e quais precisavam ser vigiados. Ela precisava saber como receber um dignitário visitante com a cerimônia adequada e como lidar com isso quando os suprimentos ficavam curtos. Tudo isso, e ela era esperada para fazer isso enquanto também estava grávida na maior parte do tempo e criando as crianças que ela já havia tido. A mãe de Joana, Leonor de Castela, levava a educação a sério. Ela ensinava suas filhas ela mesma, pelo menos parte do tempo. Elas liam juntas romances e histórias e obras devocionais, poesia, histórias de cavaleiros e damas e grandes feitos. Estas não eram apenas histórias para dormir. Eram lições sobre como se comportar, o que valorizar, quem admirar. As meninas aprenderam suas orações em latim. Elas memorizaram salmos e hinos. A religião não era opcional. Estava entrelaçada em cada parte da vida diária, desde a missa matinal até as orações noturnas, até os dias dos santos que quebravam o ano do calendário. E algumas delas aprenderam a escrever. Isso era realmente raro. Muitas mulheres nobres podiam ler, mas não escrever. Escrever era considerado quase uma habilidade separada, algo que clérigos e monges faziam. Mas há registros de compras de tábuas de escrita para a irmã mais velha de Joana, Leonor, o que sugere que ela estava praticando, realmente colocando caneta no papel ou estilete na tábua de cera, aprendendo a formar letras e palavras. Joana era aparentemente rápida, perspicaz. Os registros históricos pintam um quadro de uma menina que prestava atenção e lembrava as coisas e não tinha medo de falar quando discordava. O que, em um mundo onde as meninas deveriam ser quietas e obedientes, já era um problema. Mas Joana não era a única princesa navegando neste mundo. Deixe-me te contar sobre algumas outras, porque suas histórias mostram o quão diferentemente as coisas podiam ir. Havia outra Joana, Joana da Inglaterra, nascida em 1210. Ela era filha do rei João, aquele das histórias de Robin Hood, aquele que teve que assinar a Magna Carta. Esta Joana teve um tempo mais difícil. Ela foi passada de mão em mão como um pacote que ninguém sabia bem o que fazer com ele. Primeiro, ela foi prometida ao filho do rei francês. Então seu pai mudou de ideia e a prometeu para outra pessoa inteiramente, um nobre francês chamado Hugo, como compensação por algum drama familiar complicado envolvendo sua própria mãe. Então a pequena Joana foi enviada para a França para ser criada na corte francesa, até que ela fosse velha o suficiente para se casar com este Hugo. Ela recebeu um condado e uma ilha como dote. Tudo estava definido. Então, Hugo decidiu que queria as terras antes do casamento. Quando ele não as conseguiu, perdeu o interesse. Assim, o futuro inteiro desta criança dependia de se algum homem adulto sentia vontade de seguir com o acordo. E ele não sentiu. Enquanto isso, o pai de Joana morreu. Sua mãe, que nunca havia sido particularmente interessada em maternidade, decidiu casar-se com Hugo ela mesma. Sim, o mesmo Hugo que havia sido noivo de Joana. Sua própria mãe entrou e casou-se com o homem que Joana havia sido criada para pensar como seu futuro marido. Então Joana foi mandada de volta para a Inglaterra e casada com outra pessoa inteiramente, Alexandre II da Escócia. Joana tinha 11 anos, Alexandre tinha 23. Eles a fizeram rainha da Escócia aos 11 anos de idade. Uma noiva criança em uma corte estrangeira, cercada por pessoas que ela não conhecia, casada com um homem que tinha o dobro da sua idade. Ela não teve filhos, o que era um problema, porque filhos eram o objetivo inteiro. Alexandre aparentemente queria anular o casamento, mas tinha medo de começar uma guerra com a Inglaterra, então ele permaneceu casado com uma esposa que ele não queria particularmente. Joana passou anos nesta situação estranha e sem amor. Uma rainha de nome, mas não realmente no controle de nada, vivendo em uma corte que não era sua casa,
cercada por pessoas que provavelmente sussurravam sobre ela pelas costas. A esposa que não conseguia produzir um herdeiro. A princesa inglesa que não era realmente desejada. Eventualmente ela foi em peregrinação a Canterbury, viajando com sua cunhada. Talvez ela estivesse orando por uma criança. Talvez ela estivesse apenas tentando fugir por um tempo. Nós realmente não sabemos. E então ela ficou doente. E então ela morreu aos 27 anos, nos braços de seu irmão, o rei Henrique III. Ele havia vindo vê-la no final. Família nos momentos finais, quando era tarde demais para mudar qualquer coisa. 27 anos de idade, passada de mão em mão a vida inteira, nunca realmente no controle de nada. Morta antes de ela mal ter começado a descobrir quem ela poderia ter sido se alguém a tivesse deixado escolher. Essa foi uma versão de como poderia acontecer. Aqui está outra. Adela da Normandia nasceu por volta de 1062. Seu pai era Guilherme, o Conquistador. Sim, aquele Guilherme. O que invadiu a Inglaterra e venceu em Hastings e mudou tudo. Adela era sua filha mais nova, o que significava que ela nunca iria herdar nada. Filhas não herdavam quando havia filhos por perto. Mas sua linhagem sozinha a tornava valiosa. Ela tinha 15 anos quando a casaram com Estevão II, conde de Blois. Estevão tinha 35 anos, 20 anos mais velho que ela. Isso era, como estabelecemos, completamente normal. Mas aqui é onde a história de Adela fica diferente. Porque Adela não era apenas alguma menina quieta que seguia com o que quer que acontecesse com ela. Adela era inteligente, educada, de espírito elevado, dizem os registros. Ela prestava atenção, ela aprendia. E quando chegou à corte de seu marido, ela não ficou apenas sentada fazendo trabalhos manuais e esperando para ter bebês. Ela se envolveu. Ela administrava as coisas. Quando Estevão foi em cruzada e cometeu o erro de fugir de uma batalha, Adela ficou tão envergonhada dele que, segundo relatos, o convenceu a voltar e tentar novamente. Ele morreu na segunda tentativa, mas pelo menos morreu com honra. Era assim que Adela via de qualquer forma. Após sua morte, Adela governou como regente para seus filhos. Ela tomou decisões políticas. Ela negociou com outros nobres. Ela era, por todos os relatos, melhor no trabalho do que seu marido jamais havia sido. Um de seus filhos, eventualmente, se tornou rei da Inglaterra, Estevão de Blois, que lutou uma longa guerra civil contra sua prima Matilde pelo trono. Ele poderia nunca ter chegado lá sem a influência de sua mãe, suas conexões, sua perspicácia política. Adela viveu até os 60 anos, o que era antigo pelos padrões medievais. Ela passou seus anos finais como freira, ainda perspicaz, ainda envolvida, ainda escrevendo cartas e oferecendo conselhos. Mesmo sistema, mesmas regras sobre ser uma princesa e ser casada e servir às ambições de seu pai. Resultado completamente diferente. Adela encontrou uma maneira de fazer isso funcionar para ela. Joana de Acre tinha aquela mesma faísca, aquela mesma teimosia, aquela mesma recusa em apenas aceitar o que quer que acontecesse com ela. A questão era se ela acabaria como a primeira Joana, presa e impotente e morta jovem, ou como Adela, encontrando uma maneira de esculpir algo real para si mesma. Quando o primeiro marido de Joana, Gilberto, morreu, ela tinha 23 anos, velha o suficiente para saber o que queria, jovem o suficiente para ainda querer isso intensamente. E o que ela queria era Ralph. Ele não deveria estar na foto. Um escudeiro. Um ninguém. O tipo de homem que uma princesa passaria sem ver. Mas, de alguma forma, no caos de administrar a casa de seu falecido marido, na dor e na confusão e na liberdade repentina de ser uma viúva, Joana o notou. Talvez fosse a maneira como ele se portava. Talvez fosse algo que ele disse. Talvez fosse apenas a pessoa certa no momento certo. A maneira como o amor às vezes funciona quando você não está esperando por ele. Ela convenceu seu pai a nomeá-lo cavaleiro. Esse foi o primeiro passo. Transformar o escudeiro em um cavaleiro apropriado. Pelo menos dar a ele um título, mesmo que menor.
E então, em janeiro de 1297, enquanto seu pai estava ocupado planejando seu casamento com algum conde estrangeiro que ela nunca havia conhecido, Joana fez algo impensável. Ela se casou com Ralph em segredo, sem anúncio, sem negociações, sem tratados ou dotes ou cálculos políticos. Apenas um casamento escondido de todos que o teriam impedido. Quando seu pai descobriu, já estava feito. Ela já estava grávida do filho de Ralph. Não havia como desfazer. O rei, quando soube o que sua filha havia feito, não ficou satisfeito. Ele estava, na verdade, absolutamente furioso. Mas o que aconteceu a seguir? Como Joana enfrentou o homem mais poderoso da Inglaterra e de alguma forma venceu. É aí que esta história realmente fica boa. Seu travesseiro provavelmente está ficando mais confortável agora. Deixe-se afundar nele um pouco mais fundo. Nós temos tempo. O rei Eduardo I não era um homem que você contrariava levianamente. Este era o cara que conquistou o país de Gales e construiu uma cadeia de fortalezas maciças através dele apenas para ter certeza de que todos sabiam quem estava no comando. Ele lutou guerras na Escócia que lhe renderam o apelido de Martelo dos Escoceses. Ele expulsou toda a população judaica da Inglaterra. Quando Eduardo ficava com raiva, as pessoas morriam. E agora sua filha favorita havia se casado com um ninguém em segredo sem pedir. Quando ele descobriu, Eduardo não ficou apenas bravo. De acordo com as histórias que chegaram até nós, ele arrancou a coroa de sua própria cabeça e a jogou no fogo. Esse é o nível de fúria de que estamos falando aqui. O rei da Inglaterra, um dos homens mais poderosos do mundo medieval, tão enfurecido que ele literalmente jogou sua coroa nas chamas. Ralph foi preso imediatamente, arrastado para o castelo de Bristol e jogado em uma cela. Sem julgamento, sem audiência, nada. Quando o rei diz, "Você é um prisioneiro", você é um prisioneiro. E Bristol não era uma situação confortável de prisão domiciliar. Era uma prisão real. Paredes de pedra frias, barras de ferro, guardas que respondiam ao rei e mais ninguém. Ralph tinha ido de dormir ao lado de uma princesa para dormir na palha em uma masmorra. Ele não tinha ideia se algum dia sairia. Ele não tinha ideia se viveria. As terras de Joana foram apreendidas. Todo o castelo, toda a propriedade, cada pedaço de propriedade que ela havia herdado de Gilberto. Foi. Assim, a ordem oficial saiu com um aviso de que era melhor os oficiais reais não se arrastarem sobre isso se eles soubessem o que era bom para eles. A redação real ameaçava-os com a ira do rei se não executassem a ordem. A ira de Eduardo não era algo que ninguém queria enfrentar, e a própria Joana estava basicamente em prisão domiciliar. Ela não podia ir à corte, não podia ver seu pai, não podia defender seu caso, não podia fazer muito além de sentar em uma de suas propriedades restantes e esperar para descobrir o que aconteceria com ela e seu novo marido. Ralph seria executado? Ela seria trancada em um convento pelo resto de sua vida? Ela não sabia. Ninguém lhe dizia. Isso continuou por meses. A primavera se transformou em verão. A gravidez de Joana começou a aparecer mais e mais. E Eduardo continuou a fingir que nada havia acontecido, ainda tentando arranjar seu casamento com o conde de Saboia, como se ela já não estivesse casada, como se já não houvesse uma criança crescendo dentro dela. Mas aqui está a coisa sobre Joana. Ela não ficou sentada e aceitou seu castigo. Ela começou a trabalhar nas emoções de seu pai. Primeiro, ela enviou suas 3 filhinhas de seu primeiro casamento para visitar seu avô. Eram crianças pequenas, fofas e inocentes, e eram as netas de Eduardo. Ele amava suas netas. Joana sabia disso. Então, ela as colocou em uma carroça e as enviou para a corte, esperando que seus rostinhos doces pudessem amolecer o coração do velho. Não funcionou. Não imediatamente, pelo menos. Eduardo recebeu suas netas, provavelmente não pôde deixar de ser encantado por elas, mas ainda não cederia sobre o casamento. Então Joana tentou outra abordagem. Ela envolveu o bispo de Durham. Antônio Beck era seu nome. E ele era um dos clérigos mais poderosos da Inglaterra.
Ele começou a trabalhar no rei, pressionando-o a aceitar o casamento, apontando que o que estava feito e não podia ser desfeito. E então, finalmente, em julho de 1297, Eduardo concordou em ouvir o caso de sua filha. Imagine esta cena: a corte real em Santo Albano, o grande salão cheio de nobres e bispos e cavaleiros, todos lá para testemunhar o que aconteceria. O rei em seu trono, 60 anos agora, ainda alto e imponente, ainda aterrorizante quando queria ser. Sua barba grisalha, seus olhos frios, a coroa de volta em sua cabeça, provavelmente uma substituição para a que ele jogou no fogo. E Joana, visivelmente grávida agora, sua barriga óbvia sob seu vestido, de pé diante de seu pai para implorar por seu casamento e pela vida de seu marido. Ela tinha que saber que tudo dependia do que acontecesse nesta sala. Se ela falhasse em convencer seu pai, Ralph poderia nunca deixar aquela cela em Bristol. Ela poderia nunca vê-lo novamente. A tensão deve ter sido incrível. Todos assistindo, todos esperando para ver o que o rei faria. Um dos nobres presentes, provavelmente tentando marcar pontos com o rei, levantou-se e começou a reclamar do casamento. Ele trovejou, aparentemente essa é a palavra que o cronista usa, trovejou nos ouvidos do rei sobre quão vergonhoso era tudo isso. Tantos grandes homens haviam buscado a mão da princesa, e ela havia se entregue a este ninguém, este escudeiro de origens desconhecidas. Que tipo de exemplo isso dava? O que outros reinos pensariam da Inglaterra se deixassem isso permanecer? Joana ouviu esta investida. E então ela respondeu. O cronista Thomas Walsingham registrou pelo menos parte do que ela disse, e tem sido citado desde então como um dos grandes momentos de desafio feminino medieval. Ela disse algo assim: não é considerado vergonhoso ou desonroso para um grande conde tomar uma mulher pobre e humilde como esposa. Por que então deveria ser censurável ou difícil para uma condessa elevar um jovem galante? Pense nisso por um segundo. Ela está de pé na frente de seu pai furioso, na frente de todos esses nobres poderosos que acham que ela se desonrou. E ela está basicamente dizendo: vocês todos se casam com mulheres pobres o tempo todo e ninguém pisca um olho. Qual é a diferença se eu me casar com um homem pobre? Era um argumento lógico. Também era incrivelmente ousado. Ela estava denunciando o padrão duplo bem em seus rostos. E sabe de uma coisa? Funcionou. Talvez tenha sido seu argumento. Talvez tenha sido o lobby do bispo de Durham. Talvez tenha sido a visão de sua filha grávida ali, desafiadora e inquebrada. Talvez Eduardo tenha apenas se cansado de lutar sobre isso. Ou talvez, e alguns historiadores pensam que esta foi a razão real, Eduardo viu uma oportunidade. Veja, naquele momento exato, o rei estava lidando com uma rebelião entre seus próprios barões. Os nobres mais poderosos da Inglaterra estavam se recusando a ir lutar em suas guerras, a menos que ele lhes desse mais direitos. Era uma crise política. E aqui estava sua filha, casada com um homem que não tinha conexões, nenhuma família poderosa, nenhuma lealdade a ninguém, exceto ao rei que havia poupado sua vida. Se Eduardo aceitasse Ralph, ele poderia dar a ele os títulos e terras de Gilberto. Isso colocaria um dos maiores condados da Inglaterra nas mãos de alguém que devia tudo a Eduardo pessoalmente. Alguém que seria grato. Alguém que seria leal. Política e sentimentos familiares, todos emaranhados juntos. É assim que a realeza medieval funcionava. Qualquer que seja a combinação de razões, Eduardo cedeu. No final de julho de 1297, Ralph de Monthermer foi libertado do castelo de Bristol. Ele foi convocado ao parlamento como conde de Gloucester e Hertford. Joana recuperou suas terras. O casamento foi oficialmente reconhecido. Joana havia vencido. E aqui está o que torna esta história ainda melhor. Não foi apenas uma acomodação política. Joana e Ralph realmente pareciam ter se amado. Eles tiveram mais 4 filhos juntos. 2 filhos e 2 filhas. Seu filho mais velho, Tomás, cresceria para lutar nas guerras contra a França e morreria na Batalha de Sluys em 1340.
Sua filha Maria se casaria com Duncan, o conde de Fife, um dos nobres mais poderosos da Escócia. Outra filha, também chamada Joana, se tornou freira na abadia de Amesbury, o mesmo lugar onde sua tia Maria vivia com suas dívidas de jogo e seu vinho caro. Seu filho Eduardo continuaria o nome da família. Por cerca de 10 anos, Joana e Ralph viveram como marido e mulher, no que parece ter sido um casamento genuinamente feliz. Eles administraram suas propriedades juntos. A mansão em Clare, em Suffolk, tornou-se sua casa principal, uma bela propriedade no campo inglês, onde eles poderiam criar sua família combinada. 8 filhos entre eles, 4 do primeiro casamento de Joana e 4 do segundo. Uma casa ocupada cheia de barulho e vida. Por todos os relatos, eles estavam contentes, talvez até felizes. Em um mundo onde a maioria dos casamentos nobres eram arranjos comerciais frios, onde maridos e esposas muitas vezes mal se conheciam, Joana e Ralph haviam encontrado algo raro, algo real. Ralph também se revelou um homem capaz, bom na guerra, habilidoso na política, leal e confiável. Eduardo eventualmente ficou muito afeiçoado a seu genro inesperado. O rei que havia jogado sua coroa no fogo de raiva veio a respeitar o homem que sua filha havia escolhido. Há até uma história de que Ralph uma vez salvou a vida de Robert Bruce, o rebelde escocês que mais tarde se tornaria rei. De acordo com este conto, Ralph ouviu por acaso Eduardo planejando prender Bruce enquanto o lorde escocês estava visitando a corte inglesa. Em vez de ficar em silêncio, Ralph enviou a Bruce uma mensagem codificada. Algumas moedas com a cabeça do rei e um par de esporas. O significado era claro. O rei quer sua cabeça. Use as esporas e cavalgue. Bruce escapou. Anos depois, na Batalha de Bannockburn, os escoceses esmagaram o exército inglês e fizeram Ralph prisioneiro. Robert Bruce, agora rei da Escócia, lembrou-se do homem que havia salvado sua vida. Ele libertou Ralph sem exigir qualquer resgate. Até o hospedou em um banquete de celebração primeiro. Esse era o tipo de homem que Joana escolheu. Alguém corajoso, alguém honrado, alguém que arriscaria tudo para fazer a coisa certa, mesmo quando isso pudesse custar-lhe tudo. Mas o desafio de Joana não terminou com seu casamento. Ela nunca realmente parou de empurrar de volta contra seu pai quando achava que ele estava errado. Anos depois, em 1305, o irmão mais novo de Joana, Eduardo, entrou em sérios problemas com o pai. Este era o futuro Eduardo II, aquele que se tornaria rei após a morte do pai. Ele era um adolescente então, e havia se tornado amigo próximo de um jovem chamado Piers Gaveston. O pai deles não aprovava. Eduardo I achava que Gaveston era uma má influência. Achava que a amizade era muito intensa. Talvez pensasse outras coisas sobre isso que não queria dizer em voz alta. Ele confiscou parte da renda e terras de seu filho como punição. Ele tirou o selo real do príncipe, o que significava que o jovem não podia oficialmente autorizar quaisquer compras ou documentos. Joana soube disso e fez algo a respeito. Ela enviou seu próprio selo ao irmão, seu selo pessoal. Aquele que autorizava sua assinatura, aquele que dava peso legal aos documentos. Ela disse a ele que poderia usá-lo para comprar qualquer coisa que quisesse. Este foi um ato direto de desafio contra seu pai. Usar seu selo significava que seu irmão poderia gastar dinheiro, fazer compras, fazer negócios, todas as coisas que o pai deles estava tentando impedir. Joana estava basicamente financiando a rebelião de seu irmão contra o rei. Quando Eduardo I descobriu, ordenou que seu filho devolvesse o selo de sua irmã imediatamente. Mas aqui está a parte interessante. Joana não enfrentou consequências, nenhuma punição, nenhuma apreensão de terras, nenhuma prisão domiciliar. Nada. Ou o velho rei havia desistido de tentar controlar sua filha teimosa, ou ele a respeitava demais para puni-la, ou ele estava apenas muito cansado naquele ponto. Ele estava envelhecendo. Ele havia lutado guerras toda a sua vida. Talvez ele não tivesse energia para disciplinar Joana mais. Ou talvez ele, secretamente, admirasse sua lealdade ao irmão. Família cuidando da família.
mesmo quando isso significava quebrar as regras. Isso era algo que Eduardo poderia entender. Joana morreu em 23 de abril de 1307. Ela tinha cerca de 35 anos de idade. A causa exata não é certa. Alguns historiadores pensam que ela pode ter morrido dando à luz uma nona criança que não sobreviveu. Outros pensam que foi doença. Nós realmente não sabemos. Ela foi enterrada no priorado em Clare, Suffolk. O recesso do altar nas ruínas da parede sul é pensado para marcar onde seu túmulo uma vez esteve. Seu pai morreu apenas alguns meses depois, a caminho de lutar mais uma guerra na Escócia. Ele nunca parou de lutar, aquele homem. Nunca parou de conquistar. Nunca parou de ser terrível e grande em medidas iguais. O irmão de Joana tornou-se Rei Eduardo II. Ele não foi um bom rei. Sua amizade com Piers Gaveston eventualmente ajudaria a rasgar o reino. Mas essa é uma história para outra hora. Ralph perdeu seus títulos quando Joana morreu. O condado de Gloucester foi para o filho de Gilberto do primeiro casamento de Joana. Mas Ralph recebeu o título de Barão de Monthermer e continuou servindo a coroa fielmente. Ele até se casou novamente cerca de 11 anos depois. Outro casamento secreto com uma mulher chamada Isabel. Algumas pessoas nunca aprendem. Mas não vamos terminar a história de Joana com tristeza. Vamos lembrá-la em seu melhor. Uma princesa que deveria ser uma ferramenta política, uma peça no tabuleiro de xadrez de seu pai, uma mercadoria a ser trocada por alianças, uma mulher que olhou para todas essas expectativas e disse não, que se apaixonou por um homem que não deveria amar e se casou com ele de qualquer maneira, que ficou na frente do rei mais poderoso da Europa e argumentou por seu direito de escolher sua própria vida. Ela não derrubou o sistema. Ela não mudou como as coisas funcionavam para todos, mas ela esculpiu um espaço para si mesma dentro dele. Ela encontrou amor, amor real, em um mundo onde o amor deveria ser irrelevante. Ela criou filhos com um homem que ela escolheu, não um homem escolhido para ela. E ela nunca parou de ser desafiadora, nunca parou de empurrar de volta, nunca parou de ser Joana. Isso vale alguma coisa. Seu cobertor provavelmente está se sentindo mais pesado agora, mais quente. Deixe-o segurar você da maneira que Joana deve ter desejado que alguém a tivesse segurado. Todas aquelas noites frias em castelos de pedra, se perguntando o que aconteceria a seguir. Ainda não terminamos. Joana tinha irmãs, lembra? 5 delas que sobreviveram à infância. Cada uma delas encontrou seu próprio caminho através deste mundo de casamentos arranjados e cálculos políticos. Havia Leonor, a lutadora, Margarida, a arquiteta, Maria, a jogadora, Isabel, a viajante. Cada uma delas com sua própria história, suas próprias lutas, suas próprias pequenas vitórias. Vamos conhecê-las. Leonor era a mais velha, a filha primogênita que sobreviveu de qualquer maneira, e por anos ela foi basicamente tratada como um príncipe. Veja, Leonor de Castela teve 16 gravidezes. 16. E a maioria dessas crianças morreu. Bebês que nunca passaram de seu primeiro ano. Crianças que pareciam bem em um momento e foram enterradas no próximo. Era a matemática brutal da infância medieval. E Leonor de Castela sabia disso melhor do que a maioria. Então, quando a filha sobrevivente mais velha era Leonor e ela continuava sobrevivendo e seus irmãos continuavam morrendo, algo interessante aconteceu. Eduardo começou a treiná-la como se ela pudesse realmente herdar algo. Ela aprendeu política, como os reinos funcionavam, o tipo de educação que normalmente ia apenas para meninos, porque meninos eram os que governariam. Mas Eduardo havia perdido tantos filhos quando Leonor era adolescente que não podia se dar ao luxo de assumir que haveria outro herdeiro masculino. Então Leonor aprendeu. Ela era próxima de sua avó, Leonor de Provença, que havia sido rainha consorte da Inglaterra. Ela era próxima de seu irmão doente, Henrique, aquele que todos pensavam que poderia ser o herdeiro até que ele morreu quando tinha 6 anos. Ela assistiu irmão após irmão serem enterrados. Ela aprendeu cedo que nada era garantido. Quando Leonor ainda era jovem, seu pai a prometeu a Afonso III de Aragão. Deveria ter sido um ótimo par.
Mas havia um problema. Os pais de Afonso estavam sob interdito papal por causa de alguns negócios complicados sobre o trono da Sicília. O Papa basicamente havia dito que sua reivindicação era inválida e qualquer um que os apoiasse estava em apuros com a Igreja. Eduardo arrastou os pés no casamento por anos. Afonso continuava escrevendo, perguntando quando sua noiva viria. Eduardo continuava encontrando razões para atrasar. Em um ponto, ele alegou que Leonor, que tinha 13 na época, era muito jovem, o que era ridículo pelos padrões medievais. Meninas se casavam mais jovens que isso o tempo todo. A razão real era provavelmente política. Eduardo não queria ofender o Papa. Ele não queria se enroscar em problemas aragoneses. Então, Leonor esperou e esperou. Que Afonso eventualmente morreu em 1291, ainda não casado com a princesa inglesa que lhe havia sido prometida. Leonor finalmente se casou em 1293. Ela tinha cerca de 24 anos então, praticamente antiga pelos padrões de noiva medieval. Seu marido era Henrique III, conde de Bar, um território pequeno, mas estrategicamente importante no que é agora o nordeste da França. O casamento parece ter sido decente. Eles tiveram pelo menos 2 crianças, talvez mais. Leonor havia crescido observando sua mãe administrar uma casa e gerenciar propriedades e navegar pelo mundo complicado da política medieval. Ela estava pronta, e então, 4 anos após seu casamento, Henrique foi capturado. Ele estava lutando perto da cidade de Lille quando os franceses o levaram prisioneiro e o arrastaram para Paris. Leonor foi deixada sozinha em Bar, com um exército que havia acabado de perder seu comandante, um castelo que precisava ser defendido e crianças que precisavam de proteção. Aqui é onde todo aquele treinamento compensou. Leonor organizou o que restava das forças de Henrique. Ela não entrou em pânico, ela não fugiu. Ela fez o que havia sido ensinada a fazer. Ela assumiu o comando. Um escritor da corte do século XIV uma vez notou que uma princesa precisava saber como usar armas para que ela pudesse estar pronta para comandar seus homens se a necessidade surgisse. Leonor aparentemente levou isso a sério. Ela defendeu o castelo. Ela manteve o território. E ela escreveu para seu pai, o rei Eduardo, pedindo aliados e dinheiro para pagar o resgate de Henrique. Eduardo atendeu. Ele enviou o que ela precisava. Henrique foi eventualmente resgatado e libertado. A família sobreviveu. Mas Leonor não viveu muito depois disso. Ela morreu em 1298, com apenas 29 anos de idade, provavelmente no parto. Como tantas mulheres de seu tempo, ela sobreviveu a guerras e cercos apenas para morrer, trazendo uma nova vida ao mundo. Ela foi enterrada na abadia de Westminster, embora ninguém se lembre exatamente onde está seu túmulo agora. Essa foi Leonor, a lutadora, aquela treinada como um príncipe que provou que merecia. Agora vamos falar sobre Maria. Ela era diferente. Maria nasceu em 1278, a 4ª filha sobrevivente. E quando ela tinha 7 anos, sua avó decidiu que Maria deveria se tornar freira. Essa não foi escolha de Maria. Ela tinha 7 anos. Crianças de 7 anos não tomam decisões de carreira. Sua avó, Leonor de Provença, havia se aposentado no priorado de Amesbury, em Wiltshire, e queria companhia. Ela queria sua neta com ela. E o que a rainha viúva queria, ela geralmente conseguia. A mãe de Maria não estava feliz com isso. A crônica, especificamente, observa que a dedicação de Maria ao priorado foi feita por seu pai, a pedido de sua avó, mas apenas com o consentimento de sua mãe. Essa redação cuidadosa sugere que Leonor de Castela tinha reservas. Talvez ela achasse que 7 anos era muito jovem. Talvez ela quisesse que Maria tivesse outras opções. Não sabemos ao certo. Mas Maria foi para o priorado. Ela foi formalmente velada como freira quando tinha 12 anos, o que tornou oficial e permanente. Ela passaria o resto de sua vida lá. Exceto que aqui está a coisa. Maria não vivia realmente como uma freira. Ela tinha quartos privados. Ela recebia 100 libras por ano de seu pai, o que era uma pequena fortuna. Isso foi dobrado para 200 libras depois que sua avó morreu.
Ela também recebia 40 carvalhos por ano das florestas reais e 20 barris de vinho de Southampton. Vinho especial. O bom. Ela viajava constantemente. Apesar de supostamente estar enclausurada, Maria ia em peregrinações por toda a Inglaterra. Ela visitava a corte regularmente, às vezes ficando por semanas a fio. Ela aparecia em eventos familiares. Ela viajava com uma comitiva que exigia 24 cavalos, e ela jogava. Maria amava dados. Ela ia à corte e encontrava os jogos e jogava, e ela era aparentemente terrível nisso. Em 1305, seu pai teve que dar a ela 200 libras apenas para pagar suas dívidas de jogo. 200 libras. Isso era 2 anos de sua já generosa mesada explodida em jogadas ruins de dados. Seu pai pagou de qualquer maneira. Eduardo I, o martelo dos escoceses, o homem que jogou sua própria coroa no fogo quando ficou com raiva, apenas silenciosamente quitou as dívidas de sua filha jogadora e a deixou voltar para o priorado. Mas Maria não era apenas sobre dados e vinho. Ela também era uma estudiosa. Ela encomendava livros. Ela mandou escrever um sobre a história do reinado de seu pai, e o mandou escrever em anglo-normando, o dialeto que ela realmente falava. O que sugere que ela pretendia lê-lo ela mesma. Não apenas possuí-lo para a exibição, realmente lê-lo. Ser alfabetizada tanto em leitura quanto em escrita era raro, mesmo para a nobreza. A maioria das mulheres nobres podia ler um pouco, mas não conseguia escrever. Escrever era considerado uma habilidade quase separada, algo para clérigos e monges, mas há registros de compras de tábuas de escrita para as filhas reais, o que significa que pelo menos algumas delas estavam aprendendo a realmente colocar palavras no papel. Maria viveu até cerca de 1332. Bem nos seus 50 anos, ela nunca ocupou uma posição alta na ordem religiosa. Ela nunca se tornou abadesa ou prioresa. Mas ela esculpiu uma vida confortável para si mesma dentro das paredes que haviam sido escolhidas para ela. Vinho e dados e livros e liberdade suficiente para fazer praticamente o que quisesse. Depois de sua morte, houve uma acusação estranha. O conde de Surrey alegou que havia tido um caso com ela e tentou usar isso como fundamento para anular seu casamento com sua sobrinha. Se era verdade ou apenas uma manobra legal desesperada, ninguém sabe. Maria não estava por perto para se defender. Depois veio Margarida. Margarida era a terceira filha sobrevivente, nascida em 1275. Ela tinha 3 anos quando seu pai a prometeu ao futuro duque de Brabante um território no que é agora a Bélgica. Ambas as crianças tinham 3 anos. Seus pais apertaram as mãos em um acordo que ataria suas vidas antes que qualquer um deles pudesse ler. Margarida se casou com João II de Brabante em 1290, quando ambos tinham 14 anos. Foi um casamento enorme, destinado a impressionar. O pai de Margarida queria a aliança Brabante por razões políticas e econômicas, e estava disposto a gastar dinheiro para fazê-lo parecer importante. Depois do casamento, Margarida se mudou para Brabante. E as coisas não foram boas. Seu marido tinha amantes, muitas delas. Ele nem era discreto sobre isso. Ele as desfilava pela corte em Bruxelas, onde Margarida tinha que assistir. Ele teve filhos ilegítimos com essas mulheres. Pelo menos 4 filhos ilegítimos, todos chamados João. E eles foram criados na corte ao lado do próprio filho de Margarida. Margarida não teve um bebê até ter sido casada por 10 anos. 10 anos assistindo seu marido com outras mulheres. 10 anos de pessoas provavelmente sussurrando sobre por que a duquesa não conseguia produzir um herdeiro. Quando ela finalmente teve um filho, também chamado João, o alívio deve ter sido enorme. Mas ela ainda estava presa em um casamento infeliz com um marido que não se importava com seus sentimentos. Então Margarida fez algo sobre isso. Ela construiu um palácio para si mesma em Tervuren, fora de Bruxelas. Margarida construiu sua própria residência real, um lugar onde ela poderia manter sua própria corte longe das amantes de seu marido, um lugar magnífico o suficiente para atrair cortesãos que de outra forma teriam ficado perto do duque.
Margarida havia crescido observando seu pai construir castelos. A cadeia de fortificações de Eduardo através do país de Gales, aquelas chamadas de Anel de Ferro, não eram apenas estruturas militares, eram declarações. Alvenaria decorativa, jardins refinados, arquitetura como poder. Margarida aplicou essas lições. Tervuren tornou-se seu domínio, sua declaração, sua maneira de dizer: você pode ter suas amantes, eu terei meu palácio. Ela também teve um momento de coragem real. Em 1306, os tecelões de Bruxelas se revoltaram contra a classe mercantil e começaram a fazer tumulto. Eles vandalizaram casas e então se moveram em direção ao Palácio Ducal, onde Margarida estava hospedada. Em vez de fugir, ela saiu e falou com eles. Ninguém sabe exatamente o que ela disse, mas a multidão se dispersou sem atacar. Uma princesa que poderia enfrentar uma multidão furiosa com nada além de palavras. Seu marido morreu em 1312 de pedras nos rins. Margarida o sobreviveu por mais de 20 anos, morrendo em algum momento depois de 1333. Ela foi a que viveu mais tempo de todos os filhos de Eduardo, a última sobrevivente daquela ninhada de 16. E então havia Isabel, a bebê. Isabel nasceu em 1282 no castelo de Rhuddlan, no país de Gales, uma fortaleza que seu pai havia construído durante sua conquista. Ela era a mais jovem das filhas sobreviventes e era mais próxima de seu irmão Eduardo, que nasceu apenas 2 anos depois dela. Eles cresceram juntos, os dois mais jovens, enquanto seus irmãos mais velhos eram casados e enviados embora. Quando Isabel tinha 3 anos, seu pai começou a negociar seu casamento. 3 anos de idade. O noivo era João, o futuro conde da Holanda, e ele foi enviado para a Inglaterra para ser educado. As 2 crianças cresceram sabendo que eventualmente se casariam. Em 1297, quando Isabel tinha 14 anos, o casamento finalmente aconteceu. Mas Isabel não queria deixar a Inglaterra. Ela se recusou a ir para a Holanda com seu marido. Simplesmente se recusou. Seu pai ficou tão furioso que jogou sua coroa no fogo, destruindo um valioso rubi e esmeralda no processo. Eduardo tinha uma coisa por jogar objetos valiosos em incêndios quando suas filhas o irritavam, mas ele não podia ficar bravo com Isabel. Ela era sua favorita, alguns diziam. Ele a deixou ficar na Inglaterra um pouco mais e eventualmente a acompanhou na jornada para a Holanda, viajando pelo sul dos Países Baixos e parando para visitar suas irmãs Leonor e Margarida ao longo do caminho. Isabel e seu jovem marido nunca realmente chegaram a se conhecer. João morreu em 1299, provavelmente de disenteria, embora houvesse rumores de assassinato. Ele tinha 15 anos, Isabel tinha 17 e já era viúva. Ela voltou para casa, de volta à Inglaterra, parando para ver Margarida em Brabante no caminho. Quando ela chegou, ela conheceu sua nova madrasta, Margarida da França, que tinha apenas alguns anos a mais que a própria Isabel. Seu pai havia se casado novamente enquanto Isabel estava fora. Isabel se casou novamente em 1302, desta vez com Humphrey de Bohun, o conde de Hereford. Este casamento foi mais feliz. Eles tiveram 10 filhos juntos. 10. Isabel passou a maior parte de seus 20 e poucos anos e início dos 30 grávida. Ela permaneceu próxima de seu irmão Eduardo, que se tornou rei em 1307. Quando ele entrou em apuros com seus barões, Isabel o apoiou. Quando as coisas ficaram tensas, ela estava lá. Mas todas essas gestações cobraram seu preço. Em 1316, após as celebrações de Natal, Isabel foi para a propriedade de seu marido para ter seu 10º filho. Ela tinha 33 anos de idade. Ela deu à luz uma filha chamada Isabel. Tanto Isabel quanto o bebê morreram no mesmo dia. 5 filhas, 5 vidas diferentes. Leonor, a guerreira, treinada como um príncipe e provando isso. Maria, a jogadora, encontrando liberdade dentro das paredes de seu convento. Margarida, a arquiteta, construindo um palácio para escapar de seu casamento infeliz. Isabel, a mãe, tendo 10 filhos e morrendo com o último. Cada uma delas lidou com o mesmo sistema, as mesmas expectativas.
A mesma realidade fundamental de que suas vidas não eram realmente delas para controlar, e cada uma delas encontrou seu próprio caminho através disso. Sua respiração provavelmente está mais lenta agora, mais profunda. Isso é bom. Deixe acontecer. Essas mulheres viveram 700 anos atrás em um mundo que era frio e duro e muitas vezes cruel, mas elas sobreviveram. Elas encontraram momentos de alegria. Elas empurraram de volta quando podiam. Elas construíram palácios e criaram filhos e jogaram fortunas e defenderam castelos. Elas eram reais. Elas importavam. E agora, em sua cama quente com seu travesseiro macio, você sabe um pouco mais sobre quem elas eram. Há mais para contar. Sempre há com a história. Mas por agora, deixe as histórias se assentarem em sua mente como flocos de neve pousando em água parada. Cada um adicionando à imagem. Cada um tornando o passado um pouco mais vivo. Falamos muito sobre as filhas. Mas havia uma mulher no centro de tudo isso. Uma mulher que as moldou, as educou, as amou e depois as deixou cedo demais. Leonor de Castela. Ela nasceu na Espanha em 1241. Uma princesa de Castela. Quando ela tinha 13 anos, foi casada com o príncipe Eduardo de 15 anos, o futuro rei da Inglaterra. Um casamento arranjado. Como todos eles, uma aliança política. Nada de incomum nisso, mas algo incomum aconteceu. Eles se apaixonaram. Não no início, provavelmente. Eles eram adolescentes que mal se conheciam. Mas ao longo dos 36 anos de seu casamento, Leonor e Eduardo se tornaram genuinamente devotados um ao outro. Isso não era comum. Reis medievais tinham amantes. Rainhas medievais olhavam para o outro lado. Era assim que as coisas funcionavam. Eduardo não teve amantes. Ou se teve, não há registro disso. Para um rei medieval, isso é notável. Ele permaneceu fiel a Leonor por quase 4 décadas, e ela ficou com ele em todos os lugares. Quando Eduardo foi em cruzada para a Terra Santa, em 1270, Leonor foi também. Pense nisso por um momento. Uma mulher medieval, grávida com mais frequência do que não, seguindo seu marido pela Europa e pelo Mediterrâneo para lutar em guerras no deserto. Ela não tinha que ir. Muitas esposas reais ficavam em casa. Mas Leonor foi. A jornada sozinha foi brutal. Meses de viagem por terra e mar, navios apertados, comida desconhecida. A ameaça constante de tempestades e piratas e doenças. E no final, uma zona de guerra em um dos lugares mais quentes e secos da Terra. Ela deu à luz na Terra Santa. Pelo menos uma de suas crianças nasceu lá. Talvez mais. Joana de Acre recebeu seu nome por nascer em Acre, no que é agora Israel. Leonor estava fazendo a cruzada enquanto grávida, e então, amamentando um recém-nascido no Oriente Médio medieval, em uma zona de guerra. A maioria das rainhas medievais nunca saía de seus próprios países. Leonor cruzou continentes. Há uma história provavelmente exagerada, mas talvez contendo um grão de verdade, que Eduardo foi ferido durante a cruzada. Um assassino o atingiu com uma lâmina envenenada, esgueirando-se em sua tenda à noite. De acordo com a lenda posterior, Leonor sugou o veneno de sua ferida, salvando sua vida ao risco da sua própria. Se isso realmente aconteceu, é discutível. Os historiadores discutem sobre isso. O que não é discutível é que as pessoas acreditavam. Elas acreditavam que Leonor era o tipo de mulher que faria algo assim. Isso te diz algo sobre como ela era percebida, como devotada, como corajosa, como disposta a arriscar tudo por seu marido. Quando eles voltaram para a Inglaterra, Eduardo se tornou rei. Seu pai, Henrique III, morreu enquanto eles estavam viajando para casa. Leonor tornou-se rainha da Inglaterra, e ela assumiu o papel. Ela administrava propriedades. Ela adquiria propriedade. Ela construiu um império comercial, que a tornou independentemente rica. Parte disso era obscuro, honestamente. Ela comprava as dívidas de pessoas que deviam dinheiro a credores judeus, e quando eles não podiam pagar, ela pegava suas terras. Não era ilegal, mas não era popular também.
Leonor de Castela era amada por seu marido, e nem sempre amada por todos os outros. Mas o que ela fez melhor do que quase tudo foi ter filhos. 16 gestações, talvez mais, ao longo de quase 30 anos. Pense no que isso significa. Pense no que isso faz com um corpo. Gravidez após gravidez, parto após parto, em uma era quando cada um poderia matá-la, e a maioria de seus filhos morreu. Essa é a parte que é difícil de realmente entender de nossa distância confortável. Leonor assistiu criança após criança morrer, bebês que nunca passaram da infância, crianças que pareciam saudáveis uma manhã e estavam sendo enterradas ao anoitecer. Ela enterrou João quando ele tinha 5 anos, Henrique quando ele tinha 6, Afonso quando ele tinha 10, e ele havia sido o herdeiro aparente, aquele em que todos estavam contando para continuar a linha, aquele em que Eduardo havia depositado todas as suas esperanças. Foi assim. E Leonor teve que encontrar uma maneira de continuar. Ela enterrou filhas cujos nomes mal lembramos porque morreram tão jovens. Juliana, Alice, Beatriz, Branca. Pequenas vidas que piscaram e se apagaram antes que pudessem realmente começar. De 16 crianças, apenas 6 sobreviveram até a idade adulta. 5 filhas e um filho. As filhas sobre as quais estivemos falando. O filho que se tornaria Eduardo II. Imagine essa dor. Imagine carregar criança após criança. Suportar gravidez após gravidez. Passar pelo trabalho de parto repetidamente. E então assistir a maioria dessas crianças morrerem. Imagine a esperança toda vez. O medo toda vez. A dor de coração toda vez que terminava mal. E terminava mal com mais frequência do que não. Leonor criou aqueles sobreviventes sabendo que a morte poderia vir para qualquer um deles a qualquer momento. Ela os educou ela mesma, pelo menos parcialmente. Ela os ensinou a ler e recitar orações. Ela supervisionou seus estudos. Ela os manteve perto quando podia e se preocupou com eles quando não podia. Cada tosse, cada febre, cada momento de doença infantil deve tê-la enchido de pavor. Seria este aquele que ela perderia a seguir. E então, em 1290, Leonor ficou doente. Os registros não nos dizem exatamente o que estava errado. Talvez malária contraída durante suas viagens. Talvez uma condição cardíaca. Talvez apenas o custo acumulado de todas aquelas gestações em um corpo que havia dado tudo o que tinha. Ela estava viajando para o norte com Eduardo, seguindo-o em mais uma campanha. Ela havia feito isso durante todo o seu casamento, seguindo-o, ficando com ele, recusando-se a ser deixada para trás. Mas em algum lugar na estrada, Leonor não podia continuar. Eles pararam em uma vila chamada Harby, em Nottinghamshire, e se alojaram na casa de um homem local. Leonor estava doente demais para continuar. Eduardo foi convocado para sua cabeceira, o rei da Inglaterra, o conquistador do país de Gales, o martelo dos escoceses. Sentou-se ao lado de sua esposa moribunda e a observou escorregar. Ela morreu em 28 de novembro de 1290. Ela tinha 49 anos de idade. O que aconteceu a seguir é um dos grandes gestos de luto medieval. Eduardo não podia apenas enterrar Leonor e seguir em frente. Ele tinha que fazer algo que correspondesse ao tamanho do que ele havia perdido. Então ele ordenou a construção de 12 cruzes de pedra elaboradas, uma em cada lugar onde o cortejo fúnebre de Leonor parou para a noite na jornada de Lincoln a Westminster. A jornada levou 12 dias. Em cada ponto de parada, Eduardo decretou que um monumento magnífico seria construído. Cruzes de pedra elaboradamente esculpidas, decoradas com estátuas de Leonor, inscritas com orações por sua alma. Cada uma era uma obra-prima da arquitetura gótica. Cada uma custou uma fortuna. Lincoln, Grantham, Stamford, Geddington, Hardingstone, perto de Northampton, Stony Stratford, Woburn, Dunstable, Santo Albano, Waltham, West Cheap, em Londres. E finalmente Charing, nos arredores da abadia de Westminster. O lugar que agora chamamos de Charing Cross. 12 cruzes, 4 anos de construção, mais de 2.000 libras gastas,
Uma soma astronômica para a época. Os melhores artesãos da Inglaterra trabalharam nelas. Entalhadores de pedra e escultores e douradores, todos trabalhando para criar algo digno da rainha morta. A cruz em Charing era a mais elaborada de todas, construída de mármore caro de Purbeck, coberta com entalhes ornamentados e estátuas. Ficou por mais de 300 anos, um marco no coração de Londres, antes de finalmente ser derrubada. Tudo isso porque um rei não conseguia parar de amar uma mulher morta. Essas mulheres viveram há 700 anos, em um mundo que não existe mais, mas suas histórias permanecem. Histórias de amor e perda, de coragem e desafio, de vidas vividas nos limites do que era possível. Joana, que se casou por amor e venceu. Leonor, que defendeu um castelo. Maria, que jogou dados. Margarida, que construiu um palácio. Isabel, que teve 10 filhos. E Leonor de Castela, que seguiu seu marido até o fim do mundo. Deixe essas histórias te acompanharem para o sono. Deixe-as lembrá-lo de que, mesmo nos tempos mais difíceis, as pessoas encontravam maneiras de viver, de amar, de importar. Sua cama é quente, seu quarto é seguro, e a noite está silenciosa ao seu redor. Deixe-se afundar nisso. Deixe essas vozes do passado embalar você suavemente. Porque no final é isso que a história é. Histórias de pessoas reais que viveram vidas reais, que amaram e perderam, que lutaram e falharam e às vezes venceram, e agora você conhece algumas delas, e isso vale alguma coisa. Boa noite.